Olá, pessoal! Hoje iniciamos nossa oitava aula de enfermagem da terapia intensiva e vamos, a partir de agora, começar a abordar assuntos e problemas que vão trazer nosso paciente para a UTI. Então, são problemas que vão fazer com que nosso paciente seja hospitalizado em UTI. E a gente precisa estar conhecendo um pouquinho de cada um desses problemas para a gente ter um maior entendimento. Para quando aparecer um paciente desse, a gente ter noção do que a gente está falando, de como esse paciente é tratado, como surge essa patologia, como funciona toda essa questão. Então, para começar a abordar esses assuntos, a gente vai começar falando sobre o nosso sistema respiratório. É muito importante a gente começar fazendo uma revisãozinha básica daquilo que já foi visto, porque a gente muitas vezes viu faz um tempinho, então é importante a gente rever e reforçar, porque tudo que é revisto e reforçado a gente lembra com mais facilidade. Então, para relembrar, o nosso sistema respiratório ele pode ser classificado e dividido em duas partes. Ele pode ser dividido em vias aéreas superiores, que é o nosso nariz, cavidade nasal, os seios paranasais, a nossa nasofaringe, e pode ser também dividido, classificado em vias aéreas inferiores, que é a nossa laringe, a traqueia, brônquios, os nossos bronquíolos, os ductos alveolares e os alvéolos. Então, lembrando que o nosso sistema respiratório então, ele é dividido em dois, né? Classificado em dois. Vias aéreas superiores e inferiores, que agora a gente deu uma revista nisso, revisou um pouquinho. Então, seguindo o nosso fluxo aqui, nós temos que lembrar que no nosso sistema respiratório a gente tem a via de condução. Que o que é a via de condução? Que vai conduzir o nosso ar, né? O nosso oxigênio, como é que é o funcionamento do nosso sistema respiratório. Então, na via de condução, a gente tem o nariz, cavidade nasal, os seios paranasais, a nossa nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios. Além da nossa via de condução, a gente também tem presente a nossa via de transição, que o que é? São nossos bronquíolos respiratórios, que também tem um papel muito importante no nosso sistema respiratório. Temos também a nossa via de troca, que é onde nós temos os ductos alveolares, os nossos alvéolos também. Então, temos três vias: a via de condução, a de transição e a de troca, participando do nosso sistema respiratório. Então, para lembrar que nós temos uma figura bem ilustrativa e bem legal mesmo para estar frisando isso, que é o nosso sistema respiratório, ele é composto por dois pulmões, muito importante lembrar disso, que nós temos dois pulmões. O que é o nosso pulmão? Um órgão esponjoso que está situado na nossa caixa torácica. Eles são responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico através da nossa respiração. Então, o nosso oxigênio ele faz todo um percurso quando ele entra no nosso sistema respiratório. Ok? Lembraram disso que vocês viram lá em anatomia já? Sim? Então vamos dar sequência a isso. Cada pulmão que a gente tem, que lembrando, nossos pulmões são dois, são envolvidos por uma membrana dupla, que é chamada de pleura. Internamente, cada pulmão vai apresentar cerca de 200 milhões de estruturas, muito pequenas, em forma de cacho de uva. Vamos sempre lembrar desse cacho de uva, ele é muito importante para alguns problemas que a gente vai abordar daqui por diante, que vai se encher de ar, que são os nossos alvéolos pulmonares. Então, a nossa associação de cachos de uva são nossos alvéolos pulmonares, que são muito importantes também, ok? Então, cada alvéolo nosso, vamos pensar no cachinho de uva, ele vai receber ramificações do bronquíolo. Ele vai ser ramificado desse bronquíolo. Nos alvéolos, então, vai acontecer as trocas gasosas entre o ambiente, que a gente vai chamar de hematose, e tudo isso vai acontecer graças às membranas muito finas que revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, que são nossos capilares que vão estar presentes também nesse processo.
Então, essa imagem eu achei muito legal, que é um esqueminha que explica bem simplificado o nosso sistema respiratório. E é muito importante a gente estar vendo essa imagem, porque ela ajuda naquele processo de fixação do que é o sistema respiratório. Porque muitas vezes cai na rotina, a gente não vê, a gente acaba não estudando mais sobre e acaba tendo um leve esquecimentinho. Mas essa imagem eu achei bem didática e bem legal para estar reforçando sobre o sistema respiratório, então. Então, na nossa cavidade nasal, é lá onde o ar vai entrar, que vai ser o nosso primeiro filtro de ar do nosso corpo. É ela que vai estar filtrando o ar que vai estar entrando. Após a nossa cavidade nasal, a gente tem a nossa faringe, que é o caminho que vai acontecer a passagem do nosso ar. Então, nós temos a cavidade nasal, que é o nosso filtro, a faringe, que é o caminho, e aí vem a nossa laringe, que é muito parecida com faringe, né? Faringe e laringe muitas vezes até confunde se a gente não prestar atenção. Então, a laringe, ela é um órgão principal da fala e é onde estão as nossas cordas vocais. Então, é lá que elas vão ficar armazenadas, que a gente diz, as nossas cordas vocais. Em seguida vem a nossa traqueia, que é um tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Então, até agora a gente reforçou da nossa cavidade nasal, da nossa faringe, da nossa laringe, da nossa traqueia. E depois da traqueia, o que que vem? Para onde a gente vai? Nós vamos para os brônquios, que representa as ramificações da traqueia. E por fim, a gente chega nos nossos pulmões, que são os responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico, a transformação dele, que é o nosso processo final que acontece, que a gente vai considerar. Então aqui eu só mostrei essa imagem para vocês estarem refrescando a memória de vocês, para a gente poder estar entrando no nosso assunto agora, que a gente vai estar falando um pouquinho mais, ok? Então a gente recebe muitos pacientes em UTI com vários problemas respiratórios. Então o nosso sistema respiratório ele é perfeito, mas muitas vezes ele acontece esporadicamente alguma falha, alguma patologia que vai acometer. Então eu vou falar algumas patologias que mais estão presentes na nossa unidade de terapia intensiva. Pelo menos no local onde eu trabalho, são as que mais se fazem presente. Então a gente vai começar falando sobre o edema agudo de pulmão, que é uma que está bem presente lá no nosso UTI. E é importante a gente saber o que, que é o nosso edema agudo de pulmão, como que resolve isso, como que não resolve, para quando vocês baterem o olho, por mais que vocês não saibam tudo, vocês já terem visto, terem estudado e saberem o básico que é o necessário, né? Então vamos lá, vamos conhecer mais desse edema agudo de pulmão. Então, o nosso edema agudo de pulmão, ele é abreviado por EAP. Ele é considerado uma síndrome clínica, súbita e progressiva, que vai decorrer do fluxo aumentado de líquidos, acúmulo de líquidos mesmo, para o espaço intersticial e os alveolares, provenientes dos capilares pulmonares, após ultrapassarem a capacidade de drenagem dos vasos linfáticos, comprometendo assim a troca gasosa alvéolo capilar. Então, lembram do cachinho de uva que eu falei antes, nossos alvéolos? Nesse momento a gente vai lembrar dele, então. Nesse momento a gente vai pensar no nosso cachinho de uva cheio de água, que é quando ele vai ter um acúmulo de líquido, vai estar aumentado isso, porque eles ultrapassaram a capacidade de drenagem linfática, então acaba ficando acumulado, conforme nessa figura que tem aqui representada. O nosso cachinho de uva, nossos alvéolos e o acúmulo de líquidos e secreções neles, ok? Então a gente tem que pensar que a presença desses líquidos vai resultar em hipoxemia, que vai levar a uma diminuição da complacência pulmonar, que vai gerar um trabalho respiratório mais aumentado e a relação ventilação-perfusão vai estar anormal desse paciente. Então, esses líquidos vão causar todo um estrago aí, esse acúmulo de líquidos nos nossos alveolares, no nosso sistema respiratório em si. Então, agora, prof, vocês vão me perguntar, tá, mas o que, que vai levar a esse edema agudo de pulmão?
quais são as causas que levam a isso. Então a gente tem que pensar que geralmente causas cardíacas vão levar a esse problema. Então, uma insuficiência cardíaca congestiva crônica pode levar ao edema agudo de pulmão, hipertensão arterial, doenças valvares, miocardiopatia primária, insuficiência cardíaca congestiva aguda, infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas e tamponamento cardíaco são causas do edema agudo de pulmão. Então, vocês viram que quase todas essas causas, bom, todas as causas têm relação com a nossa parte cardiovascular. Que coisa, né? E vai, começa lá no cardiovascular e acaba atingindo o nosso sistema respiratório. Então, é uma condição bem que a gente tem que se atentar muito, né? Então, como eu já tinha falado, ocorre mais comumente como resultado do aumento da pressão microvascular devido a uma função cardíaca normal. Então, por isso tem mais relação com doenças cardiovasculares, né? Porque vai ser resultado desse aumento da pressão microvascular. O refluxo de sangue, então, para dentro da vasculatura pulmonar, resultante da função ventricular esquerda inadequada, vai provocar um aumento na pressão microvascular. E esse líquido ele vai começar a extravasar para dentro do espaço intersticial e do alvéolo. E aí que vai começar a levar ao edema agudo de pulmão, certo? Então, outras causas que podem levar a edema agudo de pulmão também é casos que têm hipovolemia, o aumento súbito da pressão intravascular no pulmão também pode estar levando ao edema agudo de pulmão. Certo? Ficou claro para vocês até esse momento? O que é o nosso edema agudo de pulmão? Quais são as causas dele? Espero que sim. Então vamos lá, vamos continuar, vamos dar seguimento à nossa aula. Então, qual que é o quadro clínico desse paciente com edema agudo de pulmão? As manifestações desse paciente vão depender muito do volume de líquido que esse paciente vai ter acumulado, porque é o líquido que vai levar a piora clínica desse paciente, que vai modificar o quadro clínico desse paciente. Então, um paciente que está com edema agudo de pulmão, ele pode estar com falta de ar progressiva, preferência para a posição sentada, pois vai melhorar a oxigenação desse paciente, ele vai conseguir respirar melhor, vai ter utilização de musculatura acessória, ele vai apresentar uma tosse seca e persistente, uma tosse que flui. Ele está sempre tossindo, esse paciente vai estar sempre tossindo aquela tosse seca que a gente diz que é uma tosse de velho, entre aspas, né? Que ele fica tossindo de um jeito assim e sempre dispineico, com muita falta de ar, então tem que sempre se atentar a isso, tá? Expectoração, o escarro dessa pessoa vai ser espumoso, esbranquiçado, ou até mesmo rosa, vai ser meio rosinha assim, sabe? Bem estranho, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Cianose das extremidades desse paciente, estase jugular, ele vai ter uma respiração ruidosa que é menos frequente, né? Mas vai ter quando é feito a ausculta, né? Queixa de palpitação esse paciente vai ter, porque como ele está com mais dificuldade para respirar, ele começa a apresentar palpitação, ele começa a ter dispneia noturna, dificuldade para respirar de noite, os estertores crepitantes nos campos pulmonares vão estar presentes quando o enfermeiro ou o médico fizer a ausculta pulmonar desse paciente, ele vai conseguir auscultar estertores crepitantes. Esse paciente também vai ter palidez cutânea, ele vai estar com a pele bem pálida, vai estar sudorético, com a pele pegajosa, fria. Então, tudo isso tem que atentar. São sinais, um quadro clínico que o paciente com edema agudo de pulmão pode vir apresentar. Então, condutas que devem ser seguidas para esses pacientes. Manter o paciente sentado com os membros inferiores pendentes para baixo. Por quê? Porque vai diminuir o retorno venoso ao coração desse paciente, vai melhorar a expansibilidade do diafragma desse paciente e vai melhorar as condições respiratórias, certo? Então, por isso é muito importante a gente conseguir reconhecer um paciente com edema agudo de pulmão, para saber as condutas que eu vou estar seguindo, vou estar tomando, o que eu posso e o que não posso fazer,
Então, por isso é muito importante esse quesito do paciente estar sentado. Mas agora, o meu paciente é de UTI, eu não posso sentar ele. O que eu vou fazer? Eu não posso colocar os membros pendentes dele. Eu tenho que colocar esse meu paciente num posicionamento em decúbito elevado, onde eu eleve a cabeceira desse meu paciente e melhore a troca gasosa, a oxigenação. Então, colocar em decúbito elevado facilita tudo, certo? Então, o que eu tenho que fazer além disso? Manter a monitorização desse meu paciente, para mim saber como ele está, como está evoluindo, se ele está muito dispneico, como é que está a saturação desse paciente. Sempre muito importante quando o paciente começar a gravar e ele não está entubado, não está em ventilação mecânica, deixar o material de intubação próximo, o ventilador mecânico pronto para o uso, deixar sempre tudo muito organizado para casos de emergência eu ter a minha mão. Vou funcionar um acesso calibroso, um acesso venoso calibroso para estar infundindo drogas, se necessário. Vou aspirar sempre secreções se necessário, para manter as vias aéreas desse paciente permeáveis, para ele conseguir respirar melhor também. E agora que a gente falou um pouquinho do edema agudo de pulmão, a gente vai falar de outro caso que a gente tem muito presente em nossa UTI. Mas esse é muito mesmo. A pneumonia, ela pode ser da comunidade, como ela pode ser hospitalar. E a pneumonia hospitalar é algo que tem levado muito aos pacientes à nossa UTI. Então, o que é a pneumonia? Só para a gente dar uma relembradinha nisso. É uma reação inflamatória do parênquima pulmonar, que pode predispor o paciente ou colocá-lo em risco de invasão microbiana, onde ele vai produzir exudato que vai interferir com a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono. Ok? Então, essa é a nossa pneumonia. Agora, o que é a pneumonia hospitalar? Ela é uma infecção do nosso parênquima pulmonar, que ela é causada por algum agente microbiano e à medida que os sintomas iniciais ocorrem mais de 48 horas após a admissão hospitalar. Então, depende muito de cada instituição. Hoje, se os pacientes são submetidos a procedimentos invasivos, 48 horas a gente já conta. Muitas vezes, agora com alguns critérios da Anvisa, 72 horas a gente vai considerar a infecção hospitalar, que seria a pneumonia hospitalar. Então depende muito no que você está se baseando, na literatura que tu está se baseando. Então isso é a pneumonia hospitalar. Então como que ela vai ocorrer, como que ela vai desenvolver? Na presença de alguma doença aguda ou crônica que vai comprometer as defesas desse meu hospedeiro, esse paciente ele está com o sistema imunológico mais debilitado, ele está tempo hospitalizado, como é que está o sistema desse meu paciente? Tem uma flora normalmente presente em um paciente cuja resistência foi alterada. Micro-organismos são transportados pelo sangue que entram na circulação pulmonar e se tornam uma potencial fonte de contaminação, né? Técnica inadequada de aspiração de vias aéreas também pode levar ao desenvolvimento de pneumonia hospitalar. Na contaminação da mão dos profissionais pela transmissão cruzada. Isso é outra coisa que eu friso muito, que é muito importante a gente sempre lembrar. Que higiene de mãos é a medida mais barata e eficaz para o controle de infecção hospitalar. Porque vamos observar dois casos. Nós temos um paciente no leito A e um paciente no leito B. O paciente no leito A tem um germe, está colonizado por esse germe, está em isolamento de contato, blá, e está lá com aquele germe. O paciente do leito B não tem nenhum germe presente. Mas aí, do nada, o meu paciente do leito B apresenta o mesmo germe do paciente do leito A. O que será que aconteceu que esse germe foi parar no meu paciente do leito B? Porque, como a gente sabe, o germe não vai pular do paciente, descer na cama, atravessar o corredor e ir para o quarto do paciente. Não, ele vai migrar pelas mãos dos profissionais. Geralmente é isso.
Então, por isso é muito importante sempre a higiene de mãos. Passei por um dispenser de álcool, vou higienizar minha mão. Passei por uma pia, vou higienizar minha mão. Lembrar sempre dos 5 momentos da higiene de mãos que a Anvisa preconiza, que é antes do contato com o paciente, após o contato com o paciente, quando eu tocar superfícies próximas desse paciente, quando eu me expus a algum fluido corporal desse paciente, antes de eu realizar algum procedimento no paciente. Então, se eu fizer isso, é um trabalho de formiguinha, mas ajuda a prevenir muita coisa, certo? Também, outra coisa que pode desenvolver pneumonia hospitalar é a aspiração do conteúdo da orofaringe. Por quê? Porque muitas vezes tem retenção e extravasamento da secreção que está ao redor do cuff, do tubo orotraqueal, e pode levar à colonização do trato respiratório alto. Porque muitas vezes eu vou aspirar esse meu paciente, o cuff não está bem insuflado, acaba acontecendo um extravasamento, ou acontece uma broncoaspiração, alguma coisa, então eu tenho que sempre me atentar muito a isso. Principalmente ao cuff em paciente está entubado. E agora, quais são as manifestações clínicas da pneumonia hospitalar? O paciente ele começa a apresentar hipoxemia, ele começa com mosqueamento, cianose de pele. Esse meu paciente ele vai estar dispneico ou taquipneico também, aquela respiração rápida. Vai ter batimento de asa de nariz, quando ele respira o nariz ele bate assim do lado. Vai estar ansioso, confuso, vai ter presença de tosse, sim. Produção de escaro purulento, o escaro dele vai estar muito purulento. Vai ter presença de febre muitas vezes. Então começou a apresentar isso, opa, algo não está certo. Será que ele não desenvolveu uma pneumonia? Porque se é um paciente que está na UTI conosco e ele desenvolve pneumonia hospitalar, ele vai prolongar o tempo de permanência dele na unidade. Ele não vai ter alta tão rápido se ele não tivesse pneumonia. Então, isso também aumenta gasto, aumenta custo, aumenta a demanda de profissionais, aumenta a ocupação de um leito de UTI que a gente sabe que não é disponível como os de enfermaria comum, que os leitos de UTI são mais limitados. Então, é toda uma série de fatores que tem que se observar, atentar e fazer o máximo para prevenir, né? Então, intervenções, que é o básico que a gente vai fazer na UTI, vai fazer na unidade clínica médica, unidade cirúrgica, em qualquer lugar a gente vai fazer isso. A gente vai lavar a mão antes e após cada procedimento realizado. Como eu já falei anteriormente, 5 momentos da Anvisa sempre. Eu vou decorar isso, eu vou colar na minha parede do quarto, no meu teto, no carro, para não esquecer. Higiene de mãos é uma coisa, é uma sementinha que tem que estar plantada lá na cabeça de vocês. Que a gente precisa lembrar disso muito, 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 muito. Manter a cabeceira elevada do paciente. Por quê? A 30 graus, né? Não vamos esquecer. 30 graus durante a infusão da dieta enteral para evitar risco de broncoaspiração nesse paciente, porque ele pode broncoaspirar quando está descendo a dieta. Realizar a higiene bucal pelo menos 3 vezes ao dia, com solução antisséptica padronizada pela instituição, porque vai de cada instituição, um hospital usa uma coisa, outro usa outra, então é muito importante isso também, atentar para pelo menos 3 vezes ao dia, porque principalmente o nosso paciente do TI, ele não vai estar escovando o dente dele muitas vezes. Ele vai estar lá muitas vezes entubado, em ventilação mecânica, ele não consegue fazer sua higiene. E aí começa um desenvolvimento de uma flora muito mista na boca desse paciente. E pode acontecer de desenvolver uma pneumonia associada a isso também, pelas faltas de condição e desenvolvimento da flora bacteriana na boca desse paciente. Então, por isso é muito importante. Se a gente que está acordado, está ali com deglutindo e tudo mais, precisa escovar o dente. Imagina quem não está deglutindo, quem não tem estímulo da tosse, quem sabe. Então, é muito importante isso. Paciente do TI que está acordado, eu vou mobilizar ele e encorajar ele a tossir e deambular assim que possível. Por que tossir? Para ele estar estimulando o sistema respiratório dele.
E fazer esse paciente deambular o quanto antes melhor, para melhorar a oxigenação, as trocas gasosas desse paciente, tudo isso. Controle e registro dos parâmetros vitais, dos sinais vitais, como sempre é feito, né? Que é a rotina para todo e qualquer lugar, tanto UTI quanto clínica médica, maternidade. Medicá-lo conforme a prescrição médica também é muito importante. Realizar a aspiração das vias aéreas sempre que necessário com técnica correta. Sempre eu vou aspirar quando eu ver que esse paciente está apresentando secreção, está com dificuldade para respirar, porque muitas vezes a gente vai lá, aspira, nossa, melhora até a saturação desse paciente. Então tem tudo isso que a gente precisa tentar. Estar alerta para alterações do estado clínico desse paciente, se ele começa a apresentar algum tipo de rebaixamento sensório, estimular a tosse, como a gente já havia falado, administrar oxigenoterapia conforme prescrição, muito importante porque o oxigênio pode não parecer, mas ele faz uma diferença imensa na vida de um paciente que está com dificuldade respiratória e o alívio da dor, né? Porque nenhum paciente nosso merece estar com dor. Então, se não é por medidas medicamentosas, a gente tem que ver o que a gente pode estar fazendo para estar auxiliando o paciente nesse processo, ok? Compreenderam todas as intervenções? Não é nem um bicho de sete cabeças, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia e a gente às vezes nem percebe que está fazendo. Complicações que a pneumonia pode levar: abscesso pulmonar, pneumonia hospitalar, invasão de corrente sanguínea por bactérias, podem levar a uma bacteremia desse paciente, derrame pleural, respiração por ventilação mecânica, porque uma pneumonia pode levar o paciente ao tubo, ao ventilador, então sempre tem que atentar muito para a gente evitar essas complicações, né? Porque tudo que a gente menos quer, que a gente não quer, são as complicações do nosso paciente. E agora chegamos no nosso último problema respiratório que a gente vai estar abordando, que vai estar falando um pouquinho, que é um que esse sim é líder, é campeão dos campeões que vai estar na nossa UTI. É o paciente DPOC. Eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem o contexto disso. Então aqui eu trouxe um dado muito legal, mas bem antigo. Ele é um dado lá de 1998 dos Estados Unidos, que ele levantou as causas de mortalidade lá nos Estados Unidos. Então as causas de morte mais comum é doença cardíaca, seguida de câncer, seguida de doença cerebrovascular e, por quarto lugar, seguida de doenças respiratórias. A DPOC está em quarto lugar nos Estados Unidos, como uma das maiores causas de mortalidade, para vocês verem só. Então a gente tem que pensar que tem um agente nocivo, que é o que vai causar isso. Que quem seria esse agente nocivo? Fumaça do cigarro, poluentes, agentes ocupacionais. Aí vem os fatores genéticos, infecções respiratórias, que vai estar levando a DPOC. Então a DPOC é nada mais que uma inflamação, uma doença das pequenas vias aéreas, que vai levar a uma inflamação das vias aéreas, remodelamento das vias aéreas. Vai haver também destruição do parênquima desse paciente. Vai ter ruptura das ligações alveolares, redução do recolhimento elástico, então, né? E vai ter uma limitação ao fluxo aéreo, uma limitação na respiração desse paciente. Ele vai estar mais limitado para respirar. Então, agora falando um pouquinho mais, a DPOC, a nossa querida doença pulmonar obstrutiva crônica, que esse é o significado de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É o termo utilizado para descrever uma obstrução, como já disse, doença pulmonar obstrutiva. Então, é para descrever uma obstrução de vias aéreas devido à bronquite crônica ou a um enfisema pulmonar. O grau de obstrução dessas vias aéreas e a quantidade de tecido que é danificado vão determinar a severidade dessa doença. Pode ser da mais leve para até a mais grave, né? Então, tem que avaliar tudo isso. A DPOC ela é agrupada com a asma e representa a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos, com 90 mil mortes anuais, conforme a gente tinha visto na primeira figurinha quando a gente começou a falar sobre a DPOC.
Então, 80% dos doentes por DPOC tiveram exposição significativa à fumaça do cigarro. Então, a gente consegue ver o nosso vilão aí dando tchauzinho pra gente, né? Então, 80%. 80% não é um, não é dois, é 80%. É muito. Hoje existem 16 milhões de pacientes que sofrem com DPOC nos Estados Unidos. No Brasil eu não consegui achar dados quantificados para estar trazendo isso para vocês. Somando os casos, então, que são subdiagnosticados, que não têm um diagnóstico definido, ou que não procuram atendimento, não levam adiante, eles estimam que chegue a 30 milhões de pessoas com DPOC nos Estados Unidos. E lá em 1993, os custos hospitalares relacionados a isto foram de 14,7 milhões. Nossa, tipo assim, muitos dólares, sabe? Então, é um gasto muito alto, porque querendo ou não, demanda muita coisa, demanda muito material, muito custo, muito medicamento, muita equipe, muita hospitalização, e tudo isso somado faz um custo assim, ó, gigantesco. A gente não consegue nem quantificar isso muitas vezes. Então, a doença ela vai ser caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, que vai ser a nossa tosse, expectoração, dispneia, que são resultados da alteração da estrutura pulmonar e prejuízo da função pulmonar, então. Porque uma vez que essa limitação de fluxo aéreo é detectada pela espirometria, então o paciente ele vai ter uma maior dificuldade para estar respirando, vai ser mais difícil para ele. E como que eu vou estar diagnosticando isso? Que ele tem uma DPOC. Ele fumou a vida toda, mas ele tem tosse, ele tem expectoração, dispneia, mas o que pode ser? Será que deve ser uma pneumonia que ele adquiriu na comunidade? O que é? Então tem que investigar e é por meio da espirometria que é feito isso. Então agora trazendo para vocês o que é a espirometria, que eu acho que deve ter vindo na cabeça de vocês. O que é a espirometria, meu Deus do céu? Então a espirometria é um exame do sistema respiratório. Ele não é invasivo, é indolor e vai durar cerca de mais ou menos uma meia hora. Ele é realizado para avaliar se existe alguma normalidade na ventilação pulmonar, triando e quantificando a presença de doenças pulmonares restritivas e obstrutivas, então. Então, ele é um exame que vai determinar se tem alguma doença pulmonar, como é está a respiração desse paciente, se está tudo ok, tudo certo. Beleza? Ele vai medir a quantidade de ar que vai entrar e que vai sair desses pulmões num dado período de tempo, num espaço, né? E vai mostrar se ele vai cumprir suas funções de ventilação. Se está atendendo o que é necessário, se ele atende, né? Então, para cada indivíduo tem valores previstos para resultados de espirometria, de acordo com a idade, a altura, peso, etnia. Então, varia muito conforme esses aspectos. Idade, altura, peso e etnia do paciente. Tá, prof? Mas e qual que é o tratamento da DPOC? Então, pessoal, o tratamento do DPOC ele vai começar com a prevenção primária e secundária, que é quando o paciente ele tem que reduzir o contato com o tabaco, a poluição ambiental, domiciliar. A vacinação anti-influenza é muito importante e a antipneumocócica também é, porque elas são essenciais e elas têm que ser incluídas no calendário de imunização desse paciente, né? Então, tipo, para mim, reduzir o risco desse meu paciente piorar, eu tenho que tirar o tabaco dele, ele não pode mais ficar fumando, eu tenho que expor ele o menos possível a fatores que vão agravar esse quadro. E ele precisa fazer essas vacinações porque ele já não tem mais um sistema respiratório 100% ok. E se ele chega a se contaminar com alguma coisa, acontecer alguma coisa, pode se agravar muito o quadro desse paciente. Então, pacientes que eles têm sintomas controlados e que tenham menos de 2 exacerbações por ano, eles têm indicação de estar fazendo atividade física, a vacinação e o uso de broncodilatadores de longa duração, certo? Todos os portadores têm DPOC, eles têm que ser avaliados quanto à hipoxemia e repouso. É muito importante isso. Porque aqueles que apresentarem uma oximetria periférica que esteja abaixo de 88%,
eles são candidatos a oxigênio suplementar. Muitas vezes esses pacientes eles vão para casa, ganham alta na nossa UTI, da enfermaria, e vão para casa e tem que ir com oxigênio, porque eles precisam desse oxigênio suplementar para estar auxiliando eles na saturação dele, para estar melhorando como ele está respirando. Antes eu falei das exacerbações e eu trouxe aqui para você saber o que que é, né? Então, essas exacerbações são eventos de piora dos sintomas que vão levar a mudança no uso de medicações, e elas são classificadas quando leve, quando são tratadas ambulatorialmente, que o paciente não precisa internar, que eu posso ir no postinho tratar, moderados quando o paciente vai receber antibiótico, corticoides sistêmicos, né? E grave quando se faz necessário uma visita à emergência ou hospitalização, que é quando esse paciente vai chegar até a gente, que ele vai vir até a UTI. Que é quando os sintomas dele estão muito agravados e ele não está conseguindo dar a volta, né? Então, muitos desses tratamentos de ataque são realizados pela elevada taxa de mortalidade disso, então. Porque a DPOC ela pode levar muito rápido a mortalidade se não tratada. Porque imagina, um paciente dispneico, secretivo, é um pacote completo. Aí vai associado a várias comorbidades, que geralmente alguns são acompanhados de comorbidades. Então, tudo isso, querendo ou não, conta um pouquinho, tá? Então, aqui nessas aulas, eu trouxe para vocês alguns problemas respiratórios que a gente tem, que mais são frequentes em nossa UTI. Que a gente vai estar lá, vai ter que prestar assistência, vai ter que entender o que, que é para saber como manejar isso, como lidar. Então é importante a gente conhecer, mesmo que não seja algo que a gente vai trabalhar, não vá ver todo dia, mas quando aparecer a gente conhece. Então agora, nas próximas aulas, todas as aulas a gente vai abordar várias coisas, de problemas do sistema cardiovascular, metabólicos, endócrinos. Então, para a gente ter noção do que pode estar levando o nosso paciente à UTI, o que, que é, o que, que vai causar, porque isso é muito importante. Porque o nosso paciente do UTI é um paciente muito, muito grave. Que ele só está lá porque ele é grave, porque se ele não fosse um paciente grave, ele estava na enfermaria, estava lá ambulatorialmente. Então é um paciente que ele requer um cuidado a mais, um cuidado muito específico. E é muito importante a gente conhecer todas essas causas que podem levar esse paciente à nossa UTI, para a gente, enquanto profissional da saúde, saber lidar. Então tá certo? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou deixar umas questõezinhas para a gente estar resolvendo. E até a próxima aula, que eu garanto que agora vão ser bem legais, que vamos ver diversos assuntos. Tá certo, pessoal? Uma boa semana para vocês. Até a próxima!